do 7º ano, aqui é a professora Cris, estou aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, porque o momento exige isso de nós. Mas o nosso conhecimento não para e as atividades também não, porque afinal, para adquirirmos nosso conhecimento, temos que realizar nossas atividades. Então, estou aqui nessa videoaula explicando para vocês atividades que nós fizemos na lista anterior, nós vamos realizar uma breve correção, e atividades que nós iremos realizar na próxima lista, que é a lista 4. Porém, se vocês ainda, mesmo depois da correção, não entenderam bem alguma questão, me procurem no grupo que eu estou à disposição lá para ajudar vocês nas dúvidas adquiridas ou que vocês não conseguiram sanar. Mas, nesse momento, vamos começar a nossa correção. Então, corram lá, peguem o livro de vocês e abram na página 115. Na página 115, na questão 4, nós temos aí uma cruzadinha que nós temos que preencher essas cruzadinhas tanto na horizontal quanto na vertical com verbos no imperativo. Vamos lá? Vamos começar pelos horizontais, ok? Horizontal, lembrem da linha do horizonte. Verbo pedir no imperativo afirmativo na segunda pessoa, pede, ok? Verbo destacar na segunda pessoa do singular, no imperativo negativo, destaque. Verbo dar no subjuntivo na terceira pessoa do plural, deem, com 2 Es, D-E-E-M, ok? Verbo andar no imperativo afirmativo, segunda pessoa do plural, lá ao vós, andais. 5, verbo boiar no imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, boia. Dar no imperativo negativo, segunda pessoa do singular, des, D-E, acento circunflexo, S. 7, verbo saber, flexionado no imperativo negativo, terceira pessoa do singular, verbo saber, saiba. Agora vamos para as verticais. Verbo pedir no imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular, peça. Verbo acentuar no imperativo afirmativo, na terceira pessoa do singular, acentue. Verbo saber no imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular, sabe. Verbo querer, imperativo negativo, segunda pessoa do singular, queiras. Verbo coar no imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular, coe. E verbo dar no imperativo negativo, segunda pessoa do plural, deis, ok? Essa foi a cruzadinha. Fizemos também aqui as atividades da página 116. Vocês leram o texto, esse texto aí tem algumas frases em negrito que estão no imperativo, tanto o imperativo afirmativo, aquele que dá ordem, pedido ou conselho sem o não, quanto o imperativo negativo, aquele que dá ordem, pedido ou conselho com o acréscimo da palavra não. Perceba-se que a autora busca estabelecer interlocuções. Lembram? Interlocuções, um fala, outro escuta, com o leitor para que o texto proponha um tom instrutivo, aquele que vai dando instruções, que vai ensinando a fazer algo. Dê o nome do modo verbal responsável por esse efeito e transcreva 5 exemplos. Qual foi o modo verbal? Qual é o modo verbal que dá a ordem? É um imperativo, então o modo imperativo. Então vocês podem ter colocado como exemplo o fique, o afaste, fuja, induza, opte, imagine e não tente, que nós temos aí o imperativo negativo. Na questão 2, a língua portuguesa oferece diferentes formas de elaborar um mesmo enunciado, aquela pergunta, aquela fala, né, de alguém. Observe esse trecho transcrito do 3º parágrafo. Seus hormônios liberam as substâncias necessárias para você conseguir realizar suas tarefas do dia a dia. Reescreva o trecho, inserindo a palavra que logo após a preposição para. Então, lá antes do para você vai colocar um que e vai ficar assim. Seus hormônios liberam as substâncias necessárias para que você consiga realizar suas tarefas do dia a dia. Lá na questão 3, sem ler e-mails que
possam preocupar você. Esse é o primeiro parágrafo. No trecho transcrito, o verbo possam está flexionado no presente do subjuntivo. Dá uma ideia de dúvida, de hipótese. Explique por que possam é uma forma verbal irregular. Irregular, aquele que na conjugação ele muda seu radical. A seguir, flexione esse mesmo verbo nos outros tempos simples do subjuntivo. Ó, Letícia, eu lembrei de você nessa atividade aqui. A flexão possa é irregular devido à alteração, à mudança do radical. Então, no pretérito, lá no passado, ele vai ficar: se eu pudesse, se tu pudesses, se ele pudesse, se nós pudéssemos, se vós pudesseis e se eles pudessem. Já no futuro, vai ficar o seguinte: quando eu puder, lembra que o futuro tem que colocar o quando? Quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder. Quando nós pudermos, quando vós puderes e quando eles puderem. Essa daí é a conjugação do passado e do futuro. Cris, e se eu for colocar ele no presente? Que eu possa, que tu possas, que ele possa, que nós possamos, que vós possais, que eles possam. Lembre, subjuntivo no presente eu acrescento o que antes de conjugar o verbo. No passado eu uso se e no futuro eu uso quando. Lá na 4. Se o bebê chorar, no quarto ao lado, dever, no quarto ao lado, der vontade de ir ao banheiro ou ter que abrir a porta da casa para seu home, que esqueceu a chave, opte por ligar luzes mais sutis, como as vermelhas ou alaranjadas. Está lá no terceiro parágrafo. Qual é o tempo verbal em que estão flexionados os verbos chorar, der e ter? Está no futuro do subjuntivo, ok? Quando der vontade, ok? Um desses verbos foi flexionado de forma incorreta. Corrige-o para adequá-lo à norma padrão. É o verbo ter, que no futuro do subjuntivo assume a flexão tiver. No futuro o verbo ter deve ser escrito como tiver. Então, depois de corrigir essas tarefas, nós vamos iniciar o módulo 7. O módulo 7 continua falando dos verbos regulares e irregulares e acrescenta os anômalos. O que são os verbos anômalos? São mais fáceis do que você imagina. Olha só, os verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração, não mudam o radical nem as terminações. Um exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Vejam que o radical continua o mesmo. Já os verbos irregulares são aqueles que mudam, que se afastam lá nas conjugações. Alguém, um deles vai modificar, tornando essa conjugação irregular. Vamos lá, por exemplo, o verbo medir. Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Viu que o eu meço é diferente do restante dos verbos, então ele é irregular. Já os anômalos são aqueles que a conjugação ela sofre uma alteração muito grande, muito grotesca. Vários verbos se modificam. Um exemplo deles é aquele que eu sempre estou falando com vocês, que é o verbo ser. Conjuguem para mim o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Viram como que ele muda de uma pessoa do discurso para outra? Eu sou, tu és, ele é. Então, quando essa mudança ela é muito grande, quando ela é muito apresentativa, nós temos aí os verbos anômalos, certinho? Temos também um exemplo de verbos anômalos, o verbo ir. O verbo ir no presente eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides e eles vão. Viu como eles são diferentes de uma pessoa para outra? Por isso são verbos anômalos. Eu espero que com essa minha explicação para a próxima atividade, vocês tenham facilitado o entendimento de vocês. Caso ainda permaneçam alguma dúvida, Cris, eu não entendi, me explica novamente os verbos anômalos ou a diferença entre eles, me procurem lá no grupo do WhatsApp que eu estarei lá e responderei com muita satisfação. Beijo da tia Cris e até a próxima.